De volta aqui no Além da Notícia, esta noite nós estamos falando sobre o futuro da escrita em um mundo tecnológico. A gente terminou falando de alfabetização, início da alfabetização, de ensino fundamental e ao mesmo tempo estamos falando de tecnologia. Professora Catarina, a senhora é membro da campanha nacional pelo direito à educação, Comitê do Distrito Federal. Que campanha é essa? Como é que a gente poderia falar dessa campanha? Também inserindo este tema. Tá. Então, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela é, na verdade, uma entidade composta por mais de 200 outras entidades, né? Então, ela fez 16, 17 anos, não lembro bem agora, esse ano, e ela tem como princípio, fundamento, a luta pela garantia do direito humano à educação. Então, a campanha, ela tem comitês, né, em todos os estados brasileiros, né? E ela tem um papel muito importante, por exemplo, no processo de tramitação e aprovação de leis e de políticas educacionais no Congresso. Então, ela teve um papel muito importante na aprovação do Fundeb, que é o Fundo Nacional, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Teve um papel fundamental na questão da aprovação das leis dos royalties para a educação e também para o Plano Nacional de Educação. E agora ela está aí no processo de incidência, né, para ver se consegue barrar a PEC 241, as reformas que estão sendo feitas e nesse movimento que os alunos estão fazendo hoje de ocupação nas escolas. Então, a campanha, ela atua muito em relação à garantia do direito humano à educação. E é uma questão importante você trazer isso, por quê? Porque, na verdade, nós estamos lidando de um lado, com um avanço tecnológico muito grande, né, esse acesso à tecnologia, e, por outro lado, nós estamos negando o direito mais básico no país, que é o direito à educação. Então, nós temos uma quantidade enorme de crianças da educação infantil, de creche e educação infantil dos 4 a 5 anos de idade, fora da escola no Brasil. Não universalizamos o ensino fundamental, por mais que digamos que estamos quase universalizando. A quantidade de crianças que ainda se encontram fora da escola é um número significativo, quando a gente olha o tamanho desse país. Temos uma quantidade enorme de alunos fora, que não tem acesso ao ensino médio, e a quantidade de adultos que não garantimos a ele o direito à educação. Então, nós estamos lidando com dois extremos. Num mundo extremamente tecnologizado, com as pessoas com acesso a tanta tecnologia, e, ao mesmo tempo, negando o direito mais básico do ser humano, né, que é o direito humano à educação, que a própria Declaração dos Direitos do Homem coloca como o primeiro direito, porque é o direito fundamental para que você tenha acesso aos outros direitos. O que isso pode gerar? Porque se nós estamos negando este primeiro direito, isto é, aquela formação sólida para isso, mas a gente está pulando e oferecendo já algo extremamente alto, que é o uso da tecnologia. O que isso pode gerar? Ela pode gerar o que está gerando, que é extrema desigualdade. As desigualdades que nós temos no país e no mundo, né? Na verdade, nós temos vários outros países que também negam esse direito, mas no Brasil você também tem essa negação. Então, você vai ter um grupo de jovens com acesso à tecnologia, a uma alta tecnologia, e outro grupo de jovens que, por mais que tenha um celular, isso não significa que tenha um celular, não significa que ele esteja tendo acesso àquilo que o celular pode te garantir, porque, como a gente disse, a tecnologia é meio. Se eu não sei como utilizar essa tecnologia, se eu não sei como fazer uso dessa tecnologia, também não me adianta. Então, eu preciso garantir o acesso à tecnologia, mas também garantir o acesso ao conhecimento. Então, quando você pega... E aí eu pergunto, intelectualmente, agora em termos de conhecimento, o que nós estamos gerando? Uma geração que teve pouco acesso à formação inicial, mas que já tem acesso a um alto nível e grau de conhecimento com as novas tecnologias. Ele tem acesso à informação, né? Hoje um garoto tem o acesso ao mesmo volume de informações que o presidente Obama tinha no primeiro mandato dele. Uhum. Então, olha o volume de informações que você tem. Agora, o que eu faço com essa informação exige uma formação intelectual prévia, individual. Senão eu fico sujeito a acreditar em tudo que está na internet, ou tudo que as mídias digitais, inclusive televisão e rádio, podem me dar. Se eu não tenho capacidade de filtrar, não tenho capacidade de fazer uma análise crítica do que eu estou recebendo. Isso é um defeito nosso. Nós não estamos, como a professora lembrou, a gente está deixando muito a desejar em termos de formação da capacidade crítica. A intolerância que a gente percebe hoje seria também já fruto disto? É um reflexo disso. Sim.
Então, quando você olha, quando o professor traz a questão do acesso à informação, né? Na verdade, quanto maior é o volume de informação eu tenho disponível, melhor precisa ser a nossa formação. Então, até para buscar a informação, eu preciso ter formação. Não adianta eu ter uma quantidade enorme de informação na rede se eu sequer sei buscar essa informação, se eu sei filtrar essa informação e saber, por exemplo, o mundo é um mundo editado. Né? E assim, como é que eu faço a leitura desse mundo editado? Como é que eu vou para além daquilo que eu chego num portal de notícia e encontro? Né? A notícia ela vai ser dada de acordo com o interesse daquele que está noticiando. Qual é a leitura que eu faço a partir disso, né? Para além disso? Então, a questão da intolerância em todos os aspectos, né? Seja intolerância religiosa, seja questão de gênero, tudo isso tem a ver com uma questão de uma formação que a gente precisa... Tolerância política. Política, as diferenças, né? O não respeito às diferenças. E a gente constatou isso recentemente, hein? Sim. Estamos constatando também isso. Continuamos. Isso aí, não só no Brasil, como no mundo. Né? Nós estamos aí nos preparando ou na iminência de quase uma terceira guerra mundial. Né? E o Papa Francisco disse, nós já estamos numa terceira guerra mundial fragmentada. Em várias partes do mundo, em pequenas células, ela já existe. E aí a gente pode ter uma menos fragmentada, que é pior ainda, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com essa questão da formação. E aí é bom pensar que a preparação ou a formação para o respeito às diferenças, ela não se dá só a partir de um saber ler, escrever ou a ter acesso ao conhecimento formal. Eu posso dar uma formação com muito conhecimento formal e formar para a intolerância. Então, essa questão da formação, da formação ética, né, da questão da moral, e que não seja essa moral, muitas vezes religiosa, que é só a minha vertente religiosa que eu preciso respeitar, né? Mas essa questão de uma moral que seja mais humana, né, que pense numa perspectiva mais ampla, é muito importante que as mídias, que as tecnologias, mas que a escola trabalhe com essa questão. Que não seja uma moral personalista, mas que seja uma moral que respeite a todos. Exatamente, que todos estejam incluídos, né, e não excluindo. Então, isso é uma questão muito forte e que quanto mais eu deixar o processo de formação individualizado, né, vinculado à tecnologia, sem os processos de mediação humana, eu também posso levar a isso. Então, é sempre aquilo que os gregos falavam, né? A questão do comedimento, a questão eu preciso saber mediar isso. Não pode entrar em nenhum dos dois extremos. Eu posso utilizar muito a tecnologia para desenvolver essa questão dessa formação olhado para a tolerância, para o respeito. Eu acho que a palavra respeito é o fundamental. Respeitar as diferenças. Isso é muito importante. Professor, vamos voltar aqui tudo de novo, assim como a história está nos ensinando. A gente está voltando ao LP, a gente está voltando aos livros, a gente avançou, chegamos a instrumentos hoje, meios para escutarmos música, mas a gente gosta de voltar ao LP e ver que ele tem qualidade, que tem uma sonoridade única, maravilhosa. A gente ficou com medo do rádio desaparecer, o rádio não desapareceu, a gente volta a ler livros porque é gostoso ter um livro em mãos e estamos falando... Tudo estou falando para nós voltarmos aqui. A escrita, como os senhores já estão nos dizendo, ela não desaparecerá. Mas aí eu pergunto, e a gente já chegou num ponto aqui de debate importantíssimo, para termos acesso a toda a informação que os meios tecnológicos hoje nos oferecem, acesso a todo o conhecimento, se não tivermos uma base humana que foi preparada desde lá, a nossa infância, a boa alfabetização, a qualificada alfabetização, volto na mesma pergunta e deixo o senhor à vontade para comentar isso. Já chegamos aqui à reflexão da professora, mas riscos que a gente corre com isso, de oferecer muita informação, muito conhecimento para uma carcaça, uma estrutura que não tem ali um esteio. Isso é histórico. O nazismo nasceu com isso e não tinha tecnologia para suportar. Então, uma pessoa carismática, com um discurso populista e sedutor, para uma massa de população que era desinformada e com baixa qualificação e baixa formação, até humana, gerou o nazismo e outros ismos da vida. Isso faz parte da nossa
característica humana. A nossa sociedade é assim. Você tem uma parte da população que é ilustrada, que é culta, que tem uma capacidade de discernimento, e tem uma parte da população que está completamente fora desse universo. E essa parte acaba sendo massa de manobra, acaba sendo usada pelos detentores do poder. Então, a educação resolve em parte isso. Só que o nosso mundo, ele é desumano na sua essência, no sentido que, conforme eu vou avançando com a educação das classes mais baixas, eu também vou avançando com a educação nas classes mais altas e vou preservando esse gap. Então, eu preciso, e aí eu acho que a tecnologia tem um papel importante, usar de mecanismos que acelerem a formação das classes mais desfavorecidas, para elas poderem ter um nível de discernimento e de conhecimento efetivo, não é a informação, mas conhecimento, mais próximo das classes mais altas. Isso aconteceu, a gente tem um exemplo forte, não tem a ver com a educação, mas foi com o sistema bancário, ou com a telefonia. A telefonia antigamente era com o telefonista, lembra? Uhum. Né? Que você ligava, pedia para telefonista fazer interurbano. Hoje, se nós pegássemos todas as mulheres e boa parte dos homens do planeta, não seria suficiente para serem telefonistas, se a gente tirasse as centrais automáticas computadorizadas que tem hoje. Ou o sistema bancário. É importante o que o senhor está nos trazendo, atenção para os telespectadores que nos acompanham, é que antigamente a gente, para telefonar para um amigo, um familiar, a gente chegava num determinado posto de telefonia, pedia a ligação, aquela pessoa fazia a ligação telefônica e passava para você. Hoje todo mundo tem o seu próprio telefone particular e liga do jeito que quer, quantas vezes quer. E se eu voltasse atrás, não teria gente suficiente para ser telefonista. Olha que loucura. A mesma coisa com o sistema bancário. O sistema bancário, a bancarização brasileira precisava atingir toda a população. Com os bancos tradicionais, naquele tempo que você anotava na listagem os saques e os depósitos, era inviável. Então teve que entrar com tecnologia para poder popularizar esse recurso. Algo parecido vai ter que acontecer com a educação. Nós precisamos atingir cada vez mais um volume maior de crianças, de jovens, para colocar na educação. E nós não temos professores suficientes. Há uma pesquisa do INEP, já tem uns 4 anos, em que ele verificou quantos professores de física, química e matemática existem formados nos últimos 25 anos, ou seja, eles poderiam voltar a dar aula, estão dentro do período da vida útil do professor, para dar aula dessas matérias. Se pegasse todos esses professores e desse um salário monstruoso para todos eles, ainda ia atender só 60% da demanda nacional. Nós não temos professores. Em algumas matérias, nós não temos, principalmente na área de ciência exata. E isso a gente pode, não substituir, mas a gente pode complementar os poucos professores que nós temos com um aporte tecnológico que permita que ele seja mais efetivo, mais eficiente, atendendo um número maior de alunos, de crianças ao mesmo tempo. Aí a tecnologia pode ajudar, não substituir o professor, mas sim ser um complemento do trabalho dele. Boa parte do que a gente ensina na escola, isso em todos os níveis, e eu sou professor universitário e isso não me orgulha, boa parte do que a gente ensina na escola, isso está escrito no livro-texto. Eu não precisaria ensinar, bastaria que o aluno lesse. Por ter dificuldade de ler e entender, eu sou obrigado a falar para ele coisa que é conhecimento enciclopédico. Você estudou, desculpa, você lembra da equação de Bhaskara, da equação de segundo grau, lembra? Sim. Eu não preciso decorar mais isso. Eu não preciso decorar uma tabela periódica, eu não preciso decorar uma tabuada. Isso eu tenho na mão. E eu fui obrigado a decorar. Nós fomos, no nosso tempo de estudante, nós fomos obrigados a decorar essas coisas. Hoje eu não preciso. Agora, eu preciso saber usar aquilo. Eu preciso saber que a tabuada, que 3 vezes 2, não é um número mágico que dá 6 do outro lado. É o 2 somado 3 vezes, ou 3 somado 2 vezes. Eu preciso entender a lógica da construção. Isso é conhecimento. Aí eu construo a tabuada, não preciso decorar toda ela. Termina que a gente está falando da escrita, mas a gente não tem como não falar desse processo educativo. Professor, e parece que vai ser uma luta eterna fazer todos nós entendermos que a leitura é essencial. Que sem a leitura nós não temos pessoas bem formadas para a vida, para o mundo, para as tecnologias, para tudo. Sim, com certeza, né? E eu acho que é importante isso que o professor trouxe, que é em relação a questão do professor, né? Primeiro a gente dizer que, na verdade, nós temos universidades que podem formar esses professores. O que a gente tem, na verdade, nós fizemos um levantamento, a FINEDUCA, que é uma fundação na área de financiamento da educação,
de pesquisa na área de financiamento da educação, ela mostrou, levantando dados, que, na verdade, a quantidade de professores de matemática e física que nós temos formado no Brasil hoje seria suficiente para atender, até porque são áreas que atendem especialmente o ensino médio, né? O que nós não temos são as pessoas querendo trabalhar como professor por conta das condições de trabalho, da valorização de tudo que a gente tem hoje no âmbito das escolas, né? Mas o que é importante, na verdade, é a gente pensar que... E por conta da frustração com as condições de trabalho. Com as condições de trabalho. Só acrescentar o que a senhora estava falando. Com condições de trabalho, com carreira. Hoje nós temos nas redes de ensino uma quantidade gigantesca de professores pedindo demissão por dia, desistindo de ser professor. Não aguentam o ambiente ali. Porque assim, as condições não são dadas. Sim. E não é um ambiente, não é dizer assim que é a questão do aluno. Tem um conjunto de condições e a frustração do professor de não conseguir desenvolver aquilo que ele sabe, né? Por outro lado, também nós temos processos de formação extremamente aligerados, que não preparam esses professores para lidar com essas diferentes realidades, inclusive para lidar com uma tecnologia. E, novamente, a gente precisa pensar, a tecnologia é meio. Né? E para que esse meio seja bem utilizado, eu preciso de um sujeito bem formado. Né? E aí eu tenho uma preocupação muito grande de a gente pensar que, especialmente a formação inicial, né? Se você pensa, inicial, quando eu falo a questão da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, eu utilizar da tecnologia nesse processo é uma coisa. Eu deixar a tecnologia como o meio principal de formação desses alunos é uma outra coisa bem diferente. Né? Até porque eu acho que a interação entre esses sujeitos é super importante, especialmente nesse processo formativo. Isso, inclusive, é um espaço, a escola também é espaço de aprendizado a respeitar as diferenças, né? A lidar com sujeitos diferentes. Na família, você consegue lidar mais ou menos com quem a família escolhe, com aquele grupo mais homogêneo. A escola é um lugar que você não escolhe isso, porque lá tem sujeitos com diversas características. Então, esse processo de formação, o processo de formação não é uma questão técnica, simplesmente. É uma questão técnica, ética e política. Então, e isso é importante. Então, esse trabalho, essa formação em conjunto com essas pessoas com diferentes posições, com pensamentos diferentes, é fundamental no desenvolvimento da humanidade e na preservação da escrita e no desenvolvimento da tecnologia e no saber se utilizar dessa tecnologia. Então, se a gente pega o processo do nazismo, naquela época que se deu daquela forma, hoje, com todo o acesso que a gente tem, ou a gente poderia lutar para combater mais o nazismo, ou fazer com que ele se espalhasse de forma muito mais forte. Hoje nós temos condições, numa terceira guerra, na iminência aí de uma terceira guerra mundial, nós temos tecnologia suficiente para fazer com que ela seja muito mais destrutiva do que nós tivemos na primeira e nas segundas guerras mundiais. Né? Isso, voltando, não é para abrir mão da tecnologia, é para utilizar a tecnologia em benefício da humanidade e não contrária à sua existência. Muito bem. Olha, segundo bloco já foi do nosso programa. A gente volta daqui a pouquinho avançando mais ainda nessas reflexões, que para mim tem sido aqui maravilhoso escutá-los, essas experiências todas também. A gente volta citando mais experiências pessoais dos senhores também nas áreas em que atuam e falando sobre este mesmo tema daqui a pouco, depois do nosso intervalo.